E já que a Soninha quis falar de futebol, se propôs a falar, vou te colocar na dividida. A gente tem a enquete do programa, Soninha, e ela quer saber de quem está acompanhando o programa aqui com a gente, quem é que vence o jogo de amanhã? Ou se dá empate? Na verdade, é um grande duelo, são os dois últimos campeões da Libertadores. Não vou botar o Fernandão nessa dividida por uma questão de cordialidade, mas você não irei poupar. Cordialidade com o Fernandão, olha o tamanho do Fernandão, e você não vai ser cordial comigo? Mas não é exatamente uma foto... Santos. Indelicado. Santos. Eu também acho que Santos, por ser na Vila Belmiro. O Dagoberto joga? Não. Não. Ele tá rindo, me conhece, né? O que você quer dizer com isso? É uma Não, vantagem? se o Dagoberto jogasse, eu apostava seco no Santos. Seco. Olha. Como não joga, eu ainda acho que dá Santos, maldade, mas sem tanta né? convicção. Que sujeito rancoroso. Não é rancoroso, o tempo vai... Faz tua análise. Se você quiser, você pode até correr da escolha, mas faz tua análise. Não, você acha que eu vou fazer minha escolha aqui. Acho que o jogo, tecnicamente... Tá no Inter, é óbvio. Espero que seja a nossa primeira vitória na Vila. Até porque você falava essa questão do The Strongest estar com 6 pontos e tá, na verdade, botando todo mundo contra a parede, né? Essas 2 vitórias do The Strongest colocou o grupo, né? Que coisa. O The Strongest é um time muito fraco, mas lá tem altitude e complica. Agora, uma curiosidade. O jogador de futebol, por exemplo, se o Inter derrota o Santos na Vila Belmiro, o Inter não só praticamente garante a vaga, porque dificilmente vai acontecer algum desastre depois, como complica demais a vida do Santos. O Inter pode receber o Santos, ganha do Santos em casa, que é o resultado normal, e aí permite ao Santos ter 9 pontos. E já tem um time com 6, que tem aí um jogo, por exemplo, com o Juan Aurich. O jogador de futebol, ele tem essa noção que além, o jogador de futebol de hoje, antigamente ele tinha, que além de conseguir o resultado, porque ele é profissional, porque ele joga pelo time, ele pode tirar um problema da frente num jogo desse? Isso é pensado também? É lógico, isso aí é muito conversado. Essas 2 vitórias... Porque se você entra num grupo com Inter, Santos, The Strongest e Juan Aurich, é lógico que você aposta todas as fichas em Santos e Internacional passar a próxima fase. Isso aí é lógico. E a partir do momento que, mesmo jogando as 2 partidas em casa, o The Strongest vence o Santos jogando em casa, e depois o Juan Aurich, que já era um resultado meio que normal ali, a briga dos dois, e coloca 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, ele coloca o Santos e o Inter sobre a parede, porque ele tem mais um jogo em casa... E ele tem um Juan Aurich fora. Então, ele vai daqui a pouco brigar com o Juan Aurich e vai para 9 pontos, se ele vencer fora. E tem um jogo do Inter em casa ainda, na altitude dele, e um jogo do Inter e do Santos fora, que ele vai ser franco atirador e pouco importa. Então, o grupo está, sem dúvida nenhuma, esse jogo de amanhã... aumentou muito mais essa responsabilidade desse jogo por isso. E o jogador tem total consciência disso. Se nós vencermos amanhã o Santos... E por isso a opção de botar 3 volantes, Fernandão, você acha que tem que ser cuidadoso nesse sentido? Você, quando disputou a final do Mundial de Clube, sabe que a grande virtude de vocês foi a defesa. Não, eu já falei... Por mais que a gente goste de ver o ataque... Eu não estou dizendo aqui que a gente vai entrar com 3 volantes amanhã, porque o Dorival, todo mundo conhece a maneira de jogar o Dorival. Então, o Dorival não vai fazer surpresa para ninguém. Agora... Eu sempre falo, Libertadores se vence não tomando gol. Libertadores não se vence ganhando de 10. É lógico que todo mundo quer o futebol bonito, todo mundo quer que o time ganhe de 10, de 5, sabe? Mas Libertadores, se você quer vencer Libertadores, não adianta você ter 4, 5, 6 atacantes e fazer gol toda hora, porque Libertadores se vence não tomando gol. Isso aí o jogo amanhã no meio campo. Lá o trio criativo, Ganso, Neymar e o Y. Não, o Oscar estão 3 jogadores para marcar. O Oscar está numa fase muito boa também, né? Mas é um jogador que tem recurso. A gente está falando do Santos, mas ao mesmo tempo tu tem o Internacional do outro lado, que tem Oscar, D'Alessandro e Dagoberto, sabe? E o Damião, que é um artilheiro nato. E o Santos jogador. Também tem que se preocupar com o Internacional. Porque tecnicamente é quase igual, fora o brilhantismo de um jogador ou outro. Eu apostei no Santos pelo fato de ser a Vila Belmiro. Mas é natural, eu não estou entrando no mérito, né? Mas eu estou dizendo assim, que o Santos também tem que se preocupar, porque são jogadores que, quando eu digo que não se vence Libertadores não tomando gol, mas se você tem uma equipe como a nossa, que tem a posse de bola e consegue tocar a bola como nós conseguimos tocar a bola, com o D'Alessandro, Guinazu, com o Oscar, mantendo essa bola no ataque, isso aí facilita demais, principalmente para a defesa.
sabe? Isso aí facilita. Bom, a gente falou bastante do Inter, a gente tem uma sonora do Santos também. Antes eu queria só completar, a gente falou da enquete aqui, a enquete está no site, está no Facebook. No nosso sorteio vocês vão ver aí uma camisa do Fluminense, um livro Como Nascem os Deuses da Bola, livro do José Melquiades Ursi, publicado pela editora Lance Livre, um livro de um filósofo aí, muito bacana. E esse São Paulo, uma caixinha de surpresas, que nem o Vitor aqui, que é São Paulo, não sabia o que era. É um livro em formato de carta, e você abre ali, tem os 10 maiores públicos de jogos do São Paulo. Vai seu amigo Rui Branquinho, é ele mesmo, Vitor Bina. Vamos ouvir então, no Santos, quem falou lá foi o Ibson, que a gente já citou aqui, inclusive está numa fase muito bacana. O Juan falou também, o Santos vive um momento muito bom, o Ganso voltou a jogar, a Vila Belmiro vai estar cheia. Vamos ouvir então aí o Ibson e o Juan. Pra gente é um dos jogos mais aguardados do ano, que a gente vem de uma derrota do primeiro jogo e a gente vai fazer nosso segundo jogo em casa, diante da nossa torcida, onde a gente tem que ir em busca da vitória. E o Inter tem uma excelente equipe, como o Santos também tem um grande elenco. Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo. E eu espero que amanhã o Santos possa ir mais uma vez com a vitória. Acho que tem tudo para ser um grande jogo, né? Um grande duelo. Acho que a gente tem que fazer o que a gente vem fazendo, não fugir muito das nossas características de jogo, jogar com essa vontade, com essa alegria que o time vem jogando. E aí, se a gente continuar nesse caminho, tem tudo para dar certo. Se Deus quiser, a gente conquistar a vitória. Bom, falaram mais ou menos o que a gente tinha dito antes. Você gostou do penteado do Juan, é isso, Fernandão? Joguei com ele. Parece quando eu tiro o capacete para chegar no lugar assim. Bom, a gente citou os dois jogadores. O Juan está passando por uma fase de adaptação ainda. Até acho que está rendendo mais, não sei se exatamente o esperado. O Ibson também passou por uma aprovação danada. Eu acho que tem um problema aqui que é o parâmetro do campeonato estadual, que não é parâmetro nenhum. Não adianta um time ganhar um monte de jogos do campeonato estadual, porque começa de verdade agora. Agora a gente vai entender mais ou menos o estágio técnico, coletivo das equipes, né? Então, e dos jogadores também. Então, eu acho que eu prefiro aguardar um pouquinho. Também acho que é impossível a gente responder a Daniele de Lima aqui, que pergunta o seguinte: Internacional e Santos, podemos dizer, são as duas melhores equipes da América do Sul? Cara, o Boca tá jogando bola pra boa de novo, apesar de ser um time que joga feio, mas não toma gol, né? O Fluminense também tem um time. Eu também acho. Né? O Boca, vamos ficar devendo essa, hein, Daniel? O Inter e o Santos são os últimos brasileiros que ganharam a Libertadores. Bom, o Inter duas vezes, o Santos uma, antes o São Paulo foram os que ganharam nessa década. Eu vou pegar um gancho, o Soninha agora há pouco citou... século, não na década, desculpa, em 2012. A Soninha agora há pouco citou de passagem o tamanho do Fernandão, né? Você sabe, Fernandão, que o nosso arquivo aqui é de respeito. A gente foi lá e encontrou um jogo entre Goiás e Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 99, partida disputada no Serra Dourada. O que aconteceu nesse jogo, Fernandão? 4-4 acabou. Fiz um golaço de bicicleta nesse jogo. É mesmo? Faz tempo que você não vê? Faz tempo que eu não vejo esse gol, meu. A gente vai ver, a gente vai colocar para você matar a saudade. Não é fácil um cara do seu tamanho fazer um gol de bicicleta, hein? Cruzamento do Marquinhos. Marquinhos. E o Bita me chamou a atenção pro jeito que você ajeita a bola. Quase da linha da grande área. Jogada fácil, qualquer um faz. Que é isso? Caraca. Nossa. Maravilhoso, agora onde entrou a bola. E o movimento da bicicleta, bicicleta de verdade, né? Não puxeta. Não puxeta, né? Quantos gols desses você fez na carreira, Fernandão? Esse jogo é engraçado. De cabeça a gente achou uma centena. Eu vou contar uma história rapidinho assim. Esse jogo, o Bahia era treinado pelo Joel Santana nessa época, na Série B. E quando eu estreiei no Inter em 2004, eu estreiei com o Joel como treinador, num Grenal. E logo depois, 3 ou 4 jogos depois, teve Inter e Curitiba no Beira-Rio. E na semana, a gente lembrou desse jogo e ele falou assim, contra meu time, tu me desclassificou na Série B e fez um gol de bicicleta. Contra mim, um leão. Quero ver agora do meu lado. E nesse jogo, que foi o próximo jogo, depois de a gente ter conversado, teve uma tabela minha, do Nilmar e do Wilson. O Wilson joga para dentro da área, eu domino no peito, tiro do zagueiro quase que com um chapéu no zagueiro e faço um gol de bicicleta. Tão bonito que é esse? Vamos ver aí se foi tão bonito que é esse. A gente separou esse também, Fernando. Vocês combinaram isso daí, tá certeza. Não, eu não tinha combinado com ele. Tá aí, ó. Também tem uma ajeitada de responsa, hein? Isso, aí eu dei quase que um chapéu no zagueiro. Nessa! Que é isso, hein, Fernandão? O que o Joel falou? Que sorte, e aí eu fui no Fernandão. Joel, aí eu tô indo no Joel. Eu falei assim, não me cumprimenta não, que eu vou lá no Joel, que eu vou falar pra ele que eu fiz o gol do lado dele. Ia perguntar, Minha com quem que foi muito a comemoração bonito, do gol? golaço, eu fui lá no Joel. Cabuloso. Você fez outros gols de bicicleta além desse? Não, eu fiz esses dois e depois eu fiz um no Algarafa que
Pô, esse aí a gente não tem. Que não foi de bicicleta, eu ajeitei uma bola na cabeça, um lançamento longo e meio que dei mas esse foi de fora da área mesmo. Foi quase que de voleio, assim. Pô, mas na hora que o Neymar passar, você tira um sarrinho dele, porque ele tempos atrás andou falando que tinha feito gol de tudo quanto a gente, faltava um gol de bicicleta. Ele até agora não conseguiu fazer. Até agora, ele tem 20 anos. Pô, mas já fez gol de tudo quanto é jeito. Mas já fez coisa que muita gente não me dava que ele fizesse com a idade que tem. Eu acho o gol dele contra o Flamengo, talvez eu mude de ideia algum dia, mas pra mim hoje é o gol mais bonito que eu vi nos campeonatos brasileiros. Nossa, de todos. Não, eu vi muito gol bonito. É um dos gols bonitos mais intrigantes que eu já vi, cara. Porque eu já vi muito de jogo antigo e nunca vi um cara dar um drible usando as duas pernas que nem ele faz naquele lance, cara. Que ele joga a bola numa perna e pega. Minha nossa. A finalização de pé trocado, né? Pergunte ao Fernandão por que os jogadores que voltaram da Europa recebem muito dinheiro dos clubes e não rendem o esperado. Tem uma resposta para essa questão filosófica, Fernandão? De receber muito dinheiro. Pergunta do Jorge Zanghirolami. Receber muito dinheiro do clube, cada um tem o seu valor e cada um faz o contrato que merece, né? E a adaptação ela está sendo muito mais difícil do jogador que volta da Europa. E a idade, Fernandão? A idade, porque a idade geralmente o peso vem junto, entendeu? Tem uma questão... Outro dia eu li um comentário sobre isso, que a maioria dos jogadores que estão no Brasil hoje, ou eles são muito jovens, ou eles já estão muito velhos, os que ainda não foram. A fase boa Europa, da maturidade, eles estão fora. Eles sabe? Eu li alguma coisa falando sobre isso. Sentido. Eu acho que é lógico, porque você fica lembrando do jogador na época que ele tinha uma época áurea e tal. E lógico que hoje o jogador ele começa a perder força acima dos 30 anos. Mas por que você disse que agora a recuperação está mais... A adaptação está mais difícil? A adaptação está mais difícil, porque eu acho que o futebol brasileiro está tendo muito jovem e a correria está muito grande no Brasil, sabe? Por isso você parou, Fernandão? Você não tá novo, você não fez 34 ainda, tem nem eu tenho 33 ainda, não, eu parei por opção própria mesmo, assim, eu já tinha na minha cabeça meio que parar com 34 e... A minha lesão no São Paulo ano passado me deixou muito chateado e me ver parado 2 meses. Eu tive um treinador na França que falou o seguinte: antigamente o futebol dos anos 70 ele tinha primeiro técnica, depois tática, físico e mental. E o futebol moderno ele girou. Né? Hoje é mental, físico, tático e por último técnico. Hoje a técnica no futebol não está muito interessada. Então você vê, mentalmente o jogador tem que ser muito forte, fisicamente o jogador tem que estar muito potente, muito forte dentro de campo hoje para aguentar o ritmo. E ele foi muito feliz e eu gravei isso porque... legal, realmente. E eu mentalmente eu já não estava mais forte para passar mais 2 meses para recuperar minha lesão. Então... Não era nem o físico. Agora, se vê a contradição. O telespectador acabou de perguntar sobre a questão do dinheiro. Quer dizer, hoje a gente tem jogadores que tecnicamente são piores, mas que ganham muito mais do que em qualquer época. Quando teve essa negociação do clube da Globo com os clubes, a gente sabia que o mercado ia ser inflacionado porque os empresários sabem também que os clubes têm mais dinheiro. Os clubes não têm que fazer alguma coisa em relação a isso? Não estão pagando demais pela transferência de alguns jogadores que são bons, mas... Mas também não é de hoje isso, né, Biner? Não, mas cada vez pior. Por exemplo, tem empresário que vai fazer a negociação a 1 milhão e pouco de comissão. Comissões que antigamente se pagava há um ano e meio, eram de 300 mil, 400 mil reais. Subiu tudo, assim, e o clube aceita. Porque o dinheiro... O marketing entrou muito no futebol no Brasil nos últimos anos e também o que está acontecendo é que o mercado brasileiro ele está mais forte, né? A economia brasileira ela se fortaleceu. E você vê muitos jogadores hoje voltando da Europa, porque hoje eles podem receber o que eles ganham na Europa. Eu fui na França esses tempos atrás agora para ver um jogador, conversar com um jogador, e fui no Olympique de Marselha. E conversei com um antigo diretor técnico lá, que era José Anigot, que era muito amigo meu, e ele continua até hoje. E ele me falou: pô, Fernando, o que vocês estão fazendo que vocês estão pagando salários iguais aos salários europeus? E tem muito jogador que está preferindo ficar no Brasil hoje, porque se ele for para a Europa, ele não vai ganhar o que ele ganha no Brasil. Aí você falou, não, esses clubes lá estão todos endividados, aquele aumenta aqui. Mas agora, quem foi o Platini que quis estabelecer um teto de salário de jogador? Foi havia essa proposta, né? Não, o Platini, na verdade, o que ele fez de tentar segurar o número de inscrições, né, de jogadores... De estrangeiros. Não de estrangeiros, mas de jogadores... De o Manchester City né? Mesmo está... Agora ele está tendo que dispensar jogador, porque eles estão com muito... Foi muito mais para brecar
os árabes de virem comprar clubes europeus, porque os árabes estavam comprando todos os clubes europeus e estavam injetando dinheiro ali dentro de um clube ou outro. Desequilibrando o mercado. Estavam desequilibrando completamente o mercado, e foi um pouco disso que ele tentou barrar. Mas a ideia de uma liga do teto é uma ideia boa, né? Sim, é interessante. Acho que mais dia, menos dia. Acho que mais dia, menos dia vai ser inevitável. É o modelo da NBA, não tem de administração. Não tem. Deixa eu só pagar o primeiro intervalo aqui, a gente já volta já. Tem gente pedindo para a Soninha falar do Palmeiras, ela vai falar do Palmeiras também. Lembrando da sua veia política, é claro, pedindo para a gente comentar aqui a longevidade do Ricardo Teixeira e outros temas que depois do intervalo a gente dará conta com certeza. Até já.